Estamos aqui para a 17ª aula do curso de Mecânica e Estatística da pós-graduação. Hoje nós vamos discutir sequências estocásticas. São processos estocásticos diretamente relacionados aos modelos de séries temporais na literatura da estatística, né? Nós vamos fazer um tratamento muito breve, basicamente como uma motivação para o movimento browniano. Tá? Então, estamos iniciando uma sessão nova aqui do nosso curso, a sessão de sequências estocásticas. Poderíamos ter chamado de séries temporais. Né? Qual é o contraste com os dois tipos principais de processos que nós já estudamos? Até agora nós estudamos cadeias de Markov de tempo discreto. Então, cadeia, espaço discreto. Tempo discreto, tempo discreto. E as nossas equações mestras também são conhecidas como cadeias de Markov de tempo contínuo. Espaço discreto, tempo contínuo. Agora nós vamos virar o jogo. Vamos trabalhar com espaço contínuo e tempo discreto. Nós vamos ver que as técnicas envolvidas para trabalharmos com um limite de contínuo do espaço serão diferentes daquelas empregadas para tornar o tempo contínuo. Tá bom? Então vamos lá. Foi isso que eu comentei aqui agora. E eu vou destacar aqui que vão surgir naturalmente nessas nossas sequências estocásticas, nessas nossas recorrências estocásticas, surgirão somas de gaussianas independentes. Tá bom? Então, eu vou relembrar aqui com vocês algo que nós já vimos no curso. Vou só colocar as expressões de propriedades de transformação de gaussianas, porque precisaremos ter isso na ponta da língua para essa aula. Antes de mais nada, transformação de escala. Se uma variável aleatória x é gaussiana de média μ e variância sigma ao quadrado, temos uma nova variável pela multiplicação de um escalar, certo? Se for normal a variável original, a variável reescalada também será normal, com média multiplicada pelo mesmo parâmetro e variância multiplicada pelo quadrado do parâmetro multiplicativo. Por quê? Tudo isso, claro que eu não precisaria demonstrar, mas só para a gente ter na mente, sempre pense na função característica da variável aleatória, certo? A da gaussiana é super importante, tá? É muito bom termos ela memorizada, né? E tem aquelas propriedades, né? Característica de uma variável aleatória reescalada é a função característica da variável original com parâmetro deslocado. Então, nós vemos que todo fator k será substituído por ak. Então, a média sofre um efeito multiplicativo no parâmetro. O fato de termos aqui k quadrado faz com que o parâmetro venha ao quadrado para aumentar a variância. E assim está provada a demonstração. Tá? Então, isso nós já vimos. Translação tem um efeito como esse aqui, ó, uma variável transladada vai ter um efeito que afeta apenas a média. Então, uma normal deslocada tem sua média deslocada, mas sua variância não muda. E eu falei que o principal era a soma de normais. Se nós somamos normais independentes, cada uma delas com a sua média e com a sua variância, a soma delas é uma normal também, cuja média é a soma das médias das parcelas e cuja variância é a soma das variâncias das parcelas. Pessoal, somente sob independência. Lembrem-se que a variância de uma soma de variáveis aleatórias, em geral, não é a soma da variância das parcelas. Tem um termo de covariância. Sob independência, a covariância é nula. Tá bom? É fácil ver isso aqui também, porque sob independência, a função característica da soma é o produto das funções características, e a forma exponencial da característica da gaussiana permite um tratamento direto para nós chegarmos nesse resultado. Bom, então passei muito rapidamente, porque a ideia era só relembrar temas que nós já vimos. Agora nós chegamos aqui num objeto principal dessa nossa discussão. O que é uma sequência estocástica? Tá bom? Aqui eu vou me demorar um pouquinho mais. Tá bom? Olha só. Imaginem que nós temos uma certa variável de estado num estado inicial, certo? Eu podia dar qualquer nome, eu quis chamar de S de t, em cada tempo t. Tá? É uma variável que nós podemos tratar essa inicial, essa S0, como determinística, é o meu ponto de partida. E aí, eu vou ter aqui um chamado modelo aditivo, se eu puder fazer o seguinte.
tenho o valor da minha variável hoje, multiplico por uma constante conhecida, um escalar conhecido, só que aí eu vou sofrer um tipo de impulso estocástico, certo? Pessoal, isso aqui é um modelo para o que a gente chama de ruído. Nós teríamos um processo determinístico. Imaginem que vocês não têm esse xi de t aqui. Isso aqui seria uma recorrência simples, multiplicativa. Tá bom? Mas nós podemos ter algum tipo de perturbação no nosso estado, principalmente se essa variância for pequena, que pode nos dar um pouquinho mais, um pouquinho menos, tá? Mas o fundamental é que isso é estocástico, é um efeito estocástico aditivo. Então, em ciclos econômicos de inflação, de emprego, certo? Isso aqui é uma flutuação. Nós veremos mais tarde, quando considerarmos um processo de limite no contínuo, que essa aqui pode ser uma pancada do meio numa partícula browniana, fazendo uma partícula browniana se deslocar num processo que fosse bidimensional ou tridimensional, numa direção qualquer e com um deslocamento estocástico, tá bom? Seriam pancadas aleatórias. Tem interpretações econômicas, tem vários tipos de interpretação. Se fosse uma dinâmica populacional, aqui seriam efeitos de incerteza na sua dinâmica, ou nas suas quantidades de presa ou predador. É um modelo para ruídos diversos, tá bom? Então, olha só o que acontece. Mesmo que nós partamos de um estado inicial S0, muito bem conhecido, multiplicado por A, um número dado, um parâmetro do seu modelo, uma certa taxa, não taxa de probabilidade, tá? Isso aqui é um número determinístico. Só que a partir do momento que eu somar uma constante com um chute aleatório, com uma variável aleatória, eu passo a ter uma grandeza aleatória. Portanto, desculpe-me se estou repetitivo, mesmo que S0 seja determinístico, S1 automaticamente tornar-se-á estocástico, porque o S0 tem adicionado a si uma variável aleatória. E daí em diante, essa estocasticidade se propaga, porque se eu já passei a ter uma certa incerteza acerca de S1, também terei uma nova incerteza acerca de S2, que carrega parte da incerteza de S1 e, uau, vem mais um ruído, tá? Vem mais uma perturbação estocástica. Pessoal, estou falando aqui de perturbação num sentido bem geral, eu não quantifiquei isso aqui como pequeno ainda em nenhum sentido, tá bom? Então, olha só, nós temos aqui um modelo matemático, portanto, para o que eu chamei de uma sequência estocástica ou recorrência estocástica. Por quê? Porque temos variáveis aleatórias envolvidas e as nossas variáveis de estado tornam-se também variáveis aleatórias. A questão é, se desde o começo toda a estocasticidade vem desses ruídos, desses impulsos, certo? Qual é a natureza da variável aleatória estendida no tempo, globalmente no tempo, integrada ao longo de vários passos temporais? Tá? Ora, vocês sabem trabalhar minimamente com recorrência simples. Ah, vou substituir ela nela mesma. É verdade. Vocês podiam chegar aqui no lugar desse S de T e no lugar só dele, vocês poderiam colocar AS de T menos 1 mais Xi de T menos 1. Beleza. Ele entraria no lugar disso aqui. Só que notem que vocês teriam dois termos nessa expressão que eu falei, mais um termo, um terceiro termo. Se vocês substituírem de novo essa expressão nela mesma, vocês vão ter 4 termos, 5 termos. Notem que isso é completamente diferente de uma recorrência homogênea, que fosse linear na variável de estado, mas não tivesse este termo aqui. Tá? Uma variável de coeficientes constantes homogênea, sem esse termo, você joga ela nela mesma e surge uma potência, é fácil. Mas quando você tem esses termos aditivos, é bem mais complicado você enxergar o padrão e pensar numa fórmula. Então, eu vou ensinar aqui para vocês como que vocês resolvem uma recorrência linear de primeira ordem não homogênea, qualquer que seja a natureza do termo não homogêneo, seja ele uma função determinística f de t, seja ele uma variável aleatória.
vai funcionar, porque só aparecem somas, pessoal. E nós sabemos somar variáveis aleatórias, tá bom? Eu já explorei em algum nível essa ideia aqui com vocês, hoje eu vou detalhá-la mais por causa da natureza deste termo. Eu já resolvi um problema como esse com vocês, uma recorrência não homogênea, quando eu trabalhei com a equação para a média do estado das urnas de Ehrenfest. Porém, lá, esse termo não era estocástico. Embora o problema das urnas de Ehrenfest seja um problema estocástico, uma cadeia de Markov de tempo discreto, mas a recorrência que aparecia lá para a média trazia aqui para a média um termo determinístico e não um termo aleatório, tá? E era constante. Então lá a gente conseguia se virar bem. Agora a gente precisa aprender uma técnica nova. É uma técnica matemática a ser aprendida aqui. Como resolver recorrências lineares, porém não homogêneas. Linear, porque a variável de estado está sempre elevada a 1. De ordem 1, porque eu só vou um passo para o passado. Isso aqui é um análogo, pessoal, de uma equação diferencial ordinária linear de primeira ordem e não homogênea. Como que a gente faz? Nós precisaremos decompor a nossa solução numa solução de uma equação homogênea associada e mais uma solução particular, tá bom? Só para vocês já terem uma noção de qual é a cara da solução, essa é a solução exata. Então, eu vou demonstrar a validade dessa expressão aqui no que se segue. Tá bom? Notem que há uma integração nos ruídos em todos os tempos para a gente propagar a nossa condição inicial até um instante de interesse, um instante arbitrário. Tá bom? A gente vai olhar para ela depois. Então, ó, de forma fantástica, a estrutura linear da recorrência, mesmo que não seja uma equação diferencial, permite a decomposição. Uma solução de uma equação homogênea associada mais uma solução particular. A equação homogênea associada, pessoal, é essa aqui. O que é uma equação homogênea associada? É uma outra equação. Se tem outra equação, tem outra solução, certo, pessoal? Então, aqui não é o S de T, é o SH de T, homogêneo. E é homogêneo porque não tem o termo não homogêneo. Óbvio, né? Olha só. Para A constante, maravilha, essa é a recorrência que vocês sempre souberam resolver. Joga a variável nela mesma, vocês vão ver que surge aqui uma solução exponencial no tempo discreto. Não é uma exponencial de lambda t, porque não é equação diferencial, mas é uma exponencial também, tá bom? Só que numa base arbitrária, dependendo da natureza da sua equação. Só substituir ela nela mesma e vocês vão ver a emergência deste a elevado a t. Guardemos isso. O nosso maior desafio agora, principalmente em contraste com o caso que nós vimos na urna de Ehrenfest, é que o termo não homogêneo não apenas não é constante, como eu não estou dizendo quem ele é. Eu disse que aqui eu tenho impulsos aleatórios que dependem do tempo, eu não dei forma. Pessoal, não tem uma forma. Uma variável aleatória não é uma função. Ok? Isso é chocante. Mas mesmo assim a gente vai conseguir resolver. Vejamos. Nós vamos agir como se tivéssemos um termo não homogêneo que fosse uma função. Tá? Existe um ansatz em que você propõe uma solução particular, pegando a solução homogênea. Tá vendo aqui a solução homogênea? Ela tem uma dependência em t, a elevado a t, que a gente mantém. E a solução homogênea teria uma constante arbitrária aqui. Esse ansatz, pessoal, que às vezes é chamado de variação dos parâmetros, consiste em dizer, explore a homogeneidade, mas coloca aqui uma função a ser determinada. Para quem já estudou teoria de perturbação dependente do tempo em mecânica quântica, nós temos construções como essas, né? Nós decompomos lá um hamiltoniano dependente do tempo em uma solução não perturbada, cuja solução nós sabemos, e nós construímos soluções particulares, imaginando que as constantes viram funções a serem determinadas, tá bom? Relembrem, teoria de perturbação dependente do tempo em quântica. É o contexto em que nós físicos mais vemos a utilização dessa técnica. E isso vale aqui. Olha só que coisa maravilhosa que vai surgir. Tá? Vejamos.
Pessoal, olhem para a cara da nossa recorrência original. S de t mais 1 igual a algo vezes S de t, tá bom? Vamos contrastar isso com o que vai aparecer. Pessoal, uma solução particular é uma solução que satisfaz a mesma equação original. Tudo bem? Só que, como a gente parte de um ansatz, nós não temos nenhuma ambição de que essa seja a solução geral. Mas vamos lá, vamos atacar o problema. Usando esse ansatz. Olha só o que vai acontecer. Ora, no tempo t mais 1, eu tenho c de t mais 1, a de t mais 1. Claro, porque a minha solução particular inteira assim. No tempo t mais 1, tudo vai para t mais 1. Isso será igual a vezes, quem é SP de t? Ué, é o meu ansatz. C de t, A de t. E o xi de t, que nem função determinística não é, está aqui esperando. Beleza? Pessoal, olha só que mágica. A vezes A elevado a t é igual a AT mais 1. Pessoal, isso sempre vai funcionar. Esse ansatz de variação do que seriam parâmetros, ele é feito para que a gente explore a parte homogênea e sempre a gente tenha uma simplificação como essa. Sabe por que é uma simplificação? Porque a partir do momento que nós temos o mesmo a elevado a t mais 1, multiplicando a função desconhecida em 2 instantes, sempre nós vamos ter uma nova recorrência para esses pré-fatores C de T, que será mais simples do que a original. Pessoal, a original, nós tínhamos fatores multiplicativos distintos nas nossas variáveis de estado em 2 instantes diferentes, 1 e A. Quando a gente usa esse método, sempre teremos 1 e 1. 1 e 1. Porque eu posso passar o A elevado a t mais 1 dividindo nesse cara aqui. Pessoal, sabe por que isso aqui é muito mais fácil de resolver do que uma recorrência em que nós não tenhamos apenas uns multiplicativos? Porque essa recorrência, pessoal, isso pode ser chocante para vocês. Ela é análoga a uma integral do cálculo 1. Pessoal, por que a gente só aprende a resolver equações diferenciais lá no cálculo 2, ou então num curso específico de equações diferenciais? Por que a gente não diz que a gente está resolvendo equações diferenciais já no cálculo 1, quando a gente aprende as primeiras primitivas? Porque, gente, nós temos algo assim do tipo, né? dy dx igual a f de x. É isso que a gente aprende no cálculo 1. dy dx é igual a um f de x. Aí você integra f de x dx. Só que a gente, claro, isso é só terminologia, mas a gente evita chamar uma equação como essa de equação diferencial. Se eu tenho um dy dx, eu vou chamar de verdade isso de equação diferencial se o dy dx for igual a uma f de x e de y de x. Do outro lado, costuma aparecer a própria função a ser determinada, para que não seja uma integração trivial. Pessoal, pode não estar claro aqui, talvez eu não tenha falado da forma mais didática possível, mas uma recorrência em que tudo é 1 é como se fosse uma integral do cálculo 1. É como se eu tivesse dy dx igual a f de x. E não como nesse caso, em que eu teria dy dx igual a uma certa f de x e de y de x, envolvendo a própria função desconhecida. Por quê? Isso aqui é trivial de se resolver. É o que a gente chama de uma recorrência telescópica. Por favor, imagine um telescópio ou uma luneta retrátil em que você tem sucessivas camadas cilíndricas interconectadas, uma entra na outra, ou um efeito tipo boneca russa. Tá bom? Babushka, não é isso? Se eu não me engano o nome. Olha só o que acontece quando nós temos 1 e 1 sempre aqui. Nós podemos não substituir a recorrência nela mesma, mas nós podemos escrever várias instâncias da recorrência em diferentes tempos. Olha só, c de t igual a c de t menos 1 mais um certo termo.
Foi o nome que eu quis dar para essa meleca aqui, tá bom? Aí escreva a equação do instante anterior. C de t menos 1 igual a C de t menos 2 mais outra meleca, em outro tempo. Uau! Mas se eu somar essas duas equações, eu vou ter um cancelamento desse termo com esse termo. Se eu tivesse a terceira equação aqui, eu cancelaria este cara com o C de t menos 2 que apareceria aqui. E assim por diante. Pá, 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 pá. Uma escadinha. Certo? Ou uma luneta se fechando para ficar compacta. Se nós somarmos todas essas t equações, teremos um monte de cancelamentos, que eu sugiro aqui em vermelho, e o que nós teremos no final será que C de t, a minha solução integrada em muito tempo, será a condição inicial, mais a soma de todos os termos não homogêneos. Se eu sei somar isso ou não, não sei, vai depender da cara deles, mas isso é uma solução formal, pessoal. E, em particular, a gente tem liberdade para escolher essa constante aqui como sendo zero. Porque se a gente não fizesse isso aqui ser zero, isso poderia ser jogado na solução homogênea. Então, na hora que a gente vai somar particular com homogênea, nós temos liberdade e devemos usar essa liberdade para simplificar a nossa vida. Quer dizer, não tenho constante de integração nenhuma aqui, não. Então, a minha C de t é pura e simplesmente a soma, ou integração, entre aspas, no tempo, dos termos não homogêneos. Então, eu escrevo isso aqui formalmente para a gente. Quem B, ó, notem que o que eu chamei de B de I foi só um nome para esse camarada aqui, né, pessoal? Na verdade, nós estaríamos chamando B de I, então seria, ó, Xi de I sobre a I mais 1. Então, a gente está somando Xi de I, A era sobre I mais 1. Então, a menos 1 menos I, somei. Esse é o meu, é a minha função a ser determinada C de T. Mas isso não é a minha solução particular. Lembre-se que a minha solução particular é isso, tá aqui, vezes a solução homogênea. Tudo bem? A solução homogênea está lá esperando. Então, o nosso SP de t, na verdade, é A de t vezes isso. Ó, A elevado a t vezes esse somatório. Vamos voltar lá para a solução que a gente tinha? Oh, o A elevado a t veio parar aqui. E o resto é o somatório que a gente obteve agora. Esse termo é a solução particular. Somamos a solução particular com a solução homogênea, que nós já tínhamos determinado no começo da nossa brincadeira. É possível ver que se nós fizermos uma análise de condições iniciais aqui vai ser o próprio S de zero. Tá bom? Aqui seria uma constante arbitrária, aqui foi o que eu chamei de SH de zero. Mas verifiquem que isso aqui vai dar o próprio S de zero. É só ajuste da constante, tá bom? Uma recorrência linear de primeira ordem tem uma constante desconhecida, assim como uma EDO de primeira ordem teria uma constante de integração. Eu demonstrei isso aqui para vocês. Verifiquem. E percebam o poder do que a gente fez. Resolvemos qualquer que fosse a natureza dos termos não homogêneos. Pessoal, agora a gente vai querer evoluir em relação àquela solução. Vocês viram que tem um somatório esquisitaço lá, né? Somatório desses QX malucos que você está dizendo que são variáveis aleatórias e que cada um deles é multiplicado por uma potência diferente de A. Que meleca que é essa? Pessoal, a gente vai fazer uma hipótese de gaussianidade para aqueles impulsos, tá bom? Nós vamos fazer aqui uma hipótese que é popularmente conhecida como ruído branco, ou white noise, no termo em inglês. Tá? Esse aqui é o carro-chefe de uma série de modelos estocásticos em física. Pessoal, nós vamos dizer que cada um daqueles chutes será um chute gaussiano de média nula. Qualquer outra coisa teria sido absorvida na variável de estado, tá bom? Então, isso aqui é ruído mesmo, é o quanto que você oscila em torno da média. Você oscila em torno da média com uma certa amplitude aqui, medida pela variância, sigma quadrado. Tá bom? E, além disso, a gente vai fazer uma hipótese aqui, que, já que a gente está em tempo discreto, a gente imagina que a gente não tem nenhuma dica sobre o que será o próximo chute, conhecendo os chutes anteriores. Nós vamos estar dizendo que a covariância
entre essas variáveis aleatórias em diferentes tempos é nula. Vocês devem se lembrar que eu alertei vocês que covariância não implica independência. Mas se nós tivermos gaussianidade, existe um teorema que eu não demonstrei para vocês, mas diz que se você tem gaussianas de covariância nula, essas gaussianas são independentes. Então, sabe aquele somatório de um monte de impulsos, um monte de xis? Vai ser uma soma de um monte de gaussianas independentes. Eu fiz esse lembrete lá pra gente, tá certo? Então, agora vamos atacar o bicho. Ó, cada um dos fatores dentro daquele somatório maluco lá da solução tinha essa cara aqui, ó. Era uma certa constante A elevada a T menos 1 menos I vezes o xi de I. Pessoal, isso é um fator de escala. Eu relembrei aqui com vocês também como era o fator de escala. Eu disse que se eu tivesse uma gaussiana, o fator de escala entrava linear na média e entrava quadrático na variância. Mas como aqui eu estou com uma média nula, ufa, não tive que me preocupar com a escala na média. Só que esse fator de escala, ele entra quadrático, notem que isso aqui é o quadrado do fator de escala, multiplicando a variância que eu já tinha, que já era sigma ao quadrado. Isso é uma hipótese, pessoal. Esse sigma ao quadrado é um parâmetro do modelo, tá? Faz parte da hipótese. Então, cada parcela daquele somatório maluco lá, daquela soma, será uma normal de média nula, mas com uma variância doidinha. Tá bom? Estranho, né? A gente vai ter que somar, professor? Vamos ter que somar. É mais fácil do que parece. Ó, aquele termo lá que veio da solução particular do nosso modelo aditivo, ele vai ter essa cara aqui, então. Ora, eu sei que se eu somar um monte de normais independentes, as médias serão somadas e as variâncias serão somadas. Somar um monte de zero, felizmente eu sei fazer. Dá zero. Certo? O que me resta é somar as variâncias sob a hipótese de independência. Então, na verdade, nós vamos ter que somar as variâncias das gaussianas, embora a gente já saiba que o resultado será gaussiano. Então, a gente tem que somar isso aqui em I, pessoal. Felizmente, nós temos um monte de termos constantes. Sigma ao quadrado fez parte da minha hipótese que não dependia do tempo. E, além disso, esse fator A, ele tem uma parte que é constante também, que não depende de I. Então, notem que sigma vezes AT menos 1 ao quadrado sai como uma constante desse somatório. Então, o que sobrou para a gente somar, de I0 até T menos 1, foi A elevado a menos 2I. Ora, eu vou escrever A a menos 2I como a iésima potência de 1 sobre A ao quadrado. Porque aqui, pessoal, nós enxergamos a soma de uma progressão geométrica finita. Fórmula que a gente aprende no ensino médio, tá certo? Espero que vocês ainda aprendam isso no ensino médio. Isso era considerado obrigatório na minha época. Alguns 2 anos atrás, né? Na minha época de ensino médio. Tá bom? Pessoal, nós temos uma fórmula para isso. É aquela brincadeirinha, né? Você tem um somatório, multiplica ele pela razão da geométrica, subtrai a expressão dela mesma, tá? Se fosse uma soma geométrica infinita, uma série geométrica, de módulo, né, de razão de módulo menor do que 1, nós teríamos 1 sobre 1 menos a razão. Quando é finita, se eu tenho aqui, estou indo de 0 até t menos 1, a gente tem uma expressão como essa aqui, ó, 1 menos QAT sobre 1 menos Q, onde Q é a razão da progressão geométrica. Vamos aplicar isso aqui. Esse nosso pré-fator fica ali esperando. Basta nós identificarmos o fator da progressão geométrica como 1 sobre A quadrado. Então, aqui nós temos, ó, 1 menos tésima potência da razão, tá aqui, sobre 1 menos a razão. Pessoal, isso aqui ficou muito mais simples do que parece. Porque esse A a t menos 1 elevado ao quadrado, ele é A a 2t multiplicando o numerador. E, tá vendo, menos 1? Isso é A ao quadrado multiplicando o denominador. Então, vai simplificar essas coisas aqui. O nosso resultado, ó, é muito mais bonitinho do que parecia o bicho que a gente ia atacar. Olha só como apareceu algo muito elegantezinho. Tá bom? É um certo fator vezes a variância inicial. Pessoal, se
Tudo vai depender um pouco do A, mas nota que nós temos aqui um fator de escala na variância inicial. É o que a gente espera, né? Porque naquele modelo aditivo a gente vai superpondo os ruídos, né? O S1 traz o ruído que foi incorporado ao S0, o S2 traz o ruído do S1 e mais um novo impulso, tá bom? Notem que se desde o começo se o A fosse 1, não precisava de processo limite nenhum, tá bom? A gente saberia somar aquela brincadeira lá, mas se vocês quiserem fazer um L'Hopitalzinho da vida, vocês também percebem que a gente estaria somando T cópias da mesma variável aleatória, sigma ao quadrado, tá bom? Uau, mas peraí, como é que é? Existe algo proporcional ao tempo aqui, quando A tende a 1? Mas isso é uma variância, professor. Uma variância proporcional ao tempo? Eu já vi isso antes em algum lugar. Onde foi? Foi no Random Walk. No Random Walk, a variância da posição final do andarilho era proporcional a n, o número de passos dados. Só que quando a gente fez um limite de contínuo lá para a equação do calor, a gente viu que ser proporcional ao número de passos é ser proporcional ao tempo transcorrido. Tem algo, né, muito estranho nisso aqui. Os problemas parecem ter algo a ver. Só que o meu random walk era espaço discreto, tempo discreto. Aqui o espaço é contínuo, mas tem alguma coisa preservada aqui. Tem sim. Tá? Vamos explorar mais isso. Tá? Então, aqui que a gente tem que ter o olhar atento, ver que a variância do nosso processo vai ser proporcional ao tempo é algo muito, muito, muito sugestivo. Tá bom? Pessoal, notem, eu pus essas expressões aqui, ó, eu olhei só o somatório. Pessoal, notem o que eu estava fazendo, tá? Eu analisei o efeito de escala em cada parcela, a média ficou nula, eu percebi que só tinha que atacar a variância. Pessoal, essa variância que vocês estão vendo aqui, ó, ela será a variância... Deixa eu voltar para aquela minha solução. Talvez eu devesse ter colocado aqui, para a gente voltar a prestar atenção. É a variância desse bicho. O que a gente acabou de provar é que esse bicho enorme é todo o ruído acumulado na nossa evolução temporal. Será um ruído gaussiano de média nula, porque a gente somou um monte de médias nulas. Então, só falta eu dizer quem é a variância dele. A variância desse bichão é aquilo lá que a gente determinou. A elevado a 2t menos 1, dividido por a ao quadrado menos 1, vezes a variância inicial. Então, a nossa variável de estado será um estado inicial, que pode até ser zero, certo? Dependendo do que a gente queira fazer, mais uma variável gaussiana. Uau, é um processo todo gaussiano. Tudo é gaussiano, a gente só teve que somar várias gaussianas. É isso aí, pessoal. Isso é muito importante, tá? Qualitativamente. Por quê? Porque nós vimos essa proporcionalidade ao tempo, e agora eu quero conversar com vocês sobre um outro modelo formal que vai explorar essa proporcionalidade da variância em relação ao intervalo de tempo transcorrido. A gente vai estar constituindo aqui o que a gente chama de processo estocástico de Wiener. Na verdade, a gente vai estar motivando ele, tá? Não vou trabalhar exatamente com ele, mas a gente vai estar sugerindo aqui um processo de tempo contínuo e espaço contínuo, que será essencialmente o que a gente chama de movimento browniano. Tá bom? Vamos lá. Então, sendo bem explícito, eu quero preparar o cenário para um limite de tempo contínuo. Então, se eu vou querer fazer um tempo contínuo, eu não posso ficar com passo temporal de 1 em 1, que nem eu fiz no meu modelo aditivo lá em cima. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é trocar o meu passo unitário por um intervalo temporal que eu vou querer fazer tender a zero em algum sentido, ou pelo menos sugerir que poderá tender a zero. Tá? Então, teremos passos temporais, que eu vou chamar de ΔT. Vou dizer que cada instante TK é caracterizado por eu ter dado K passos temporais, tá bom? Diferença entre cada passo temporal é ΔT, isso aqui é até redundante, né? Mas aí, olha só esse variante, essa variação do modelo aditivo que a gente vai criar. Ele tem algo aqui colocado com a mão que deveria fazer todo mundo coçar a cabeça, certo? Olhem a diferença disso aqui em relação ao modelo aditivo
que eu coloquei para a gente no início dessa discussão. Lá, nós andávamos os passos de 1 em 1. Aqui eu estou andando de ΔT em ΔT. É uma primeira diferença. Lá, eu tinha colocado um A multiplicativo aqui. É verdade, eu tinha colocado o A multiplicativo aqui. Eu vou precisar daquela solução no futuro, tá, pessoal? Com o A aqui. Por isso que eu fiz isso. Mas a gente tem praticamente insight quase total sobre o que vai acontecer aqui também. A diferença é que lá a gente somava um ruído puro. E aqui eu quis colocar um fator de escala no ruído. Por quê? Pessoal, não é a primeira vez que vocês veem algo estranho assim, que aparece uma raiz. Quando nós estudamos o teorema central do limite, eu não sei se vocês se lembram, mas eu pus aqui mais um lembrete, ó. Lembra que tinha um raiz de n no teorema central do limite? O teorema central do limite era assim, né? A gente tinha n variáveis de variância finita, elas não podiam explodir. A gente somava todas elas, eu chamava a soma delas de Sn. Todas eram I e D, tá? Aí, desse monte de variáveis arbitrárias, tá? Elas não eram gaussianas, eu somava elas, mas elas eram I e D. Delas eu tirava a média, para aqui em cima eu ter uma variável aleatória de média nula. E eu reescalava dividindo por um fator sigma raiz de n. Por quê? Porque a variância do numerador, a variância era n sigma ao quadrado. Como fatores multiplicativos entram ao quadrado, n sigma ao quadrado dividido pelo quadrado desse número, que é ele mesmo, dá a variância 1. Então, essa variável aqui, ela é planejada para ter média 0 e variância 1. Porque lá no teorema central do limite, eu fazia essa variável aqui tender para uma gaussiana padrão, que é aquela gaussiana de média 0 e variância 1. E lá, ninguém tinha duvidado que eu precisava dividir pela raiz de n. Na verdade, quando eu demonstrei isso aqui com a teoria de cumulantes, eu argumentei com vocês que se eu fizesse n elevado a qualquer outro expoente que não fosse meio, eu não chegaria numa gaussiana bem comportada. Tipicamente, ou eu poderia ter um colapso para virar uma delta, ou eu poderia ter um alargamento infinito em que eu espalharia a minha massa probabilística. Eu só conseguia ter uma gaussiana bem definida no limite quando eu tinha exatamente raiz de n. Então, para que a gente tenha algo bem comportado aqui, eu vou ter um raiz de t multiplicativo nesses ruídos aqui. É essencial. Se eu não fizer esse ΔT elevado a 1 meio, eu tenho problemas. Não terei um limite bem constituído. Tá bom? Duvidam? Verifiquem. Mas eu vou fazer a conta com esse cara. Pessoal, isso aqui causa muitos e inúmeros problemas para muitos físicos quando eles tentam estudar movimento browniano e aplicar isso em vários problemas de física estatística, de ótica quântica. Eu conheço muitos físicos profissionais, produtivos, com muitos artigos publicados, que essencialmente não entendem o que está acontecendo aqui. Então, eu quero falar de... né, e eles sabem aplicar receitas, mas não entendem o que acontece. Então, eu quero falar dessas construções um pouco mais formais, exatamente para que vocês não padeçam dessa mesma má compreensão. Então, vamos lá. Vamos fazer hipóteses aqui, pessoal. Eu vou colocar essas hipóteses aqui, ó, da seguinte forma. Eu vou dizer que esses meus ruídos são de média nula, como eu tinha feito antes. Eu vou dizer que a minha variância é 1 aqui, tá, pessoal? Não vou fazer sigma ao quadrado, não. Isso é diferente do que eu fiz antes. E vou dizer que eu tenho covariância nula. Só que aqui eu devia ter dito que era normal. Eu vou precisar usar normalidade. Então, não precisa normal? Precisa sim. Tá bom? Porque se fossem variáveis não normais, covariância nula não implicaria independência. E eu vou precisar da independência. Tá? Vejamos. Então, ó, o que eu mudei de verdade? O passo temporal não é mais de 1 em 1. É de ΔT em ΔT. Só que eu preciso colocar aqui um fator determinístico raiz do ΔT. Tá bom? Pessoal, todo método numérico de resolução de equações diferenciais ordinárias envolve ΔT elevado a 1. Ele pode até ter constantes multiplicativas diferentes, mas toda integração numérica de EDO envolve ΔT elevado a 1. Quando isso aqui virar um método numérico
para a integração do movimento browniano, nós teremos ΔT elevado a meio. Um comportamento completamente diferente, senão a sua solução numérica não fará sentido. Tá? Muito importante. Mas vamos lá, vamos ver, não esquece como é que é numérico. Vamos olhar para essa recorrência aqui. Tá? Só para a gente fixar o raciocínio, vamos imaginar que a gente está considerando K maior do que J. Então eu vou estar olhando aqui, não integrar essa equação até o zero, que nem a gente já fez antes, mas só andar do instante TJ até o instante TK. São K menos J passos, tá, pessoal? Em que nós poderíamos telescopicamente, olha que um maravilhoso que aparece aqui, nós poderíamos telescopicamente ir colocando equações para os instantes anteriores, mas sem regredirmos até o zero. Vamos parar no instante TJ anterior ao TK. Tá bom? O fator raiz de ΔT é constante, ele fica ali paradinho. O que teria aparecido para a gente seria uma soma de K menos J ruídos, e não todos os Ks. Todos os K ruídos, porque eu não estaria regredindo do instante TK até zero. Tá bom? Então, olhem aqui que temos um domínio no somatório um pouquinho diferente, beleza? Tá bom. Ó, peraí. Então, eu já peguei um pouco da história aqui, professor. Antes você tinha aqueles S's e tinha os Cs. Os Cs eram variáveis aleatórias, faziam os S's virarem variáveis aleatórias. Então, você mudou de letra aqui, professor? É a mesma coisa, os Cs são variáveis aleatórias e os Z's viram variáveis aleatórias. É verdade, é isso aí. Aluno virtual, né? O cara conversando consigo mesmo, é isso aí, aluno virtual. Tá? Agora, então, a gente pode fazer perguntas acerca dessas variáveis aleatórias. Se cada z é uma variável aleatória, a diferença entre elas é uma variável aleatória. Pessoal, qual é o valor médio da variável aleatória z de tk menos z de tj? Basta nós passarmos esse cara para o outro lado e tomarmos a média do que ficou. O que ficou é isso aqui. Ora, mas isso aqui é uma soma de normais, cada uma delas de média nula. Isso não é afetado pelo fator multiplicativo raiz de ΔT. Tudo bem? Ora, então nós estamos falando de uma evolução no estado do nosso sistema por um certo tempo, sempre será nula. Em geral, eu fico no mesmo lugar. Opa, beleza. Essas coisas parecem ser ruídos mesmo, né? Não tem nenhuma tendência sistemática de me tirar do lugar. Agora, se eu posso perguntar qual é o valor médio dessa variável aleatória, notem que é uma variável aleatória, a diferença, dada por essa soma, tá bom? Eu posso perguntar qual é a variância. Então, eu pergunto, qual é a variância? A variância, sob uma hipótese de independência, será a variância desta variável aleatória grandona. Ora, mas soma de bichos independentes e com um fator de escala, nós sabemos que cada fator de escala na variância, ele entra no somatório e é elevado ao quadrado. Pessoal, eu estou entrando com ele no somatório, mas depois eu vou tirar, tá? Eu só quis ilustrar aqui que os fatores multiplicativos ficam quadráticos quando a gente está calculando uma variância. Então, entrou aqui, cada fator de escala que é constante virou quadrático, e temos a variância das parcelas. Mas eu disse aqui que eu queria fazer a variância de cada impulso, de cada chute estocástico, como sendo unitária aqui agora. Eu não quis fazer nenhum sigma ao quadrado. Isso aqui é 1. Quadrado da raiz de ΔT costuma dar ΔT. ΔT sai de novo do somatório. 1. Quantos termos eu estou somando? K menos J. O meu somatório é 1 mais 1 mais 1 mais 1, K menos J vezes. Tinha um ΔT esperando, K menos J vezes ΔT. Ora, só que K ΔT é o tempo TK. J ΔT é o tempo TJ. Uai! A variância do meu processo é proporcional ao intervalo de tempo. Repara, é mais do que proporcional. Como eu fiz essa variância aqui C1, isso aqui foi arbitrário, tá? Vocês podiam exigir um sigma ao quadrado aqui. Mas aqui, mais do que proporcional, ela é o intervalo temporal transcorrido. Eu vou abrindo, ou eu vou difundindo
com o tempo, linearmente no tempo. Cara, isso aqui é exatamente o que a gente tinha visto na equação de calor. Mas eu não fiz ΔT tender a zero ainda. Eu não fiz ΔT tender a zero ainda. E formalmente não farei ainda, né? Não farei nessa aula, tá? Eu só quero dizer o seguinte, tudo isso sugere, aí isso aqui seria uma brincadeira de físico, mas os matemáticos escrevem isso também. Tudo isso sugere que nós temos um incremento estocástico dz. Pessoal, dz, aí eu teria que voltar para cá, ó, seriam os meus sucessivos z's. Isso aqui é um dz, num ΔT muito pequeno. Seria a raiz do passo temporal vezes um ruído gaussiano. Então é isso que a gente escreve aqui. O meu incremento a cada passo temporal seria proporcional à raiz do passo temporal vezes uma variável aleatória que não é infinitesimal. Pessoal, eu multiplico uma variável aleatória pela raiz de um infinitésimo. Que diabo é isso? Pessoal, a gente não consegue formalizar isso, apesar de eu estar descrevendo isso, de estar dizendo que isso foi sugerido, tá bom? Mas reparem, probabilistas escrevem isso, tá? Então, não é que eu estou fazendo porqueira matemática, não. Tá? Então, realmente, essa raiz de diferencial, o que isso quer dizer? Pessoal, isso aqui quer dizer o que a gente fez antes. Não quer escrever diferenciais? Não escreva. Mas escreva isso aqui, ó. Não tem nenhuma inconsistência aqui. Você determina um parâmetro, você diz que ΔT é a separação temporal desses caras, enquanto tiver tudo finito, está tudo se comportando bem. O que a gente tem que focar, aquilo em que nós devemos nos focar, é quais foram os comportamentos qualitativos extraídos de nós termos isso aqui. Pessoal, essa raiz da variação temporal foi essencial aqui, ó, para que nós víssemos que a variância fosse proporcional ao tempo. A gente só teve proporcionalidade ao tempo porque tivemos aqui o quadrado de uma raiz. Então, a abordagem que os matemáticos, os probabilistas seguem agora é uma abordagem axiomática. Nós entendemos isso aqui apenas como um símbolo, e eu não vou mais escrever DZ, que nem eu fiz. Vou chamar isso aqui de DW, em homenagem a Norbert Wiener, que é conhecido como o pai da cibernética, certo? Ele foi um pesquisador aí muito interessante nessa interface entre teoria de informação e processos estocásticos, tá? E ele dá nome, né, ao processo de Wiener, em que você tem incrementos escritos formalmente dessa forma. Não existe raiz de diferencial. Diferencial sozinha não faz muito sentido em matemática, a não ser como uma forma diferencial, mas isso é geometria, certo? Mas entendam isso aqui como uma notação para nós nos lembrarmos da recorrência que eu escrevi acima, tá bom? Mas a ideia axiomática será a seguinte: vamos ter então trajetórias estocásticas contínuas. O espaço de estados já era contínuo e o nosso tempo agora será contínuo também. E desde que a gente tenha aqui uma evolução temporal digna do nome, um instante S anterior a um instante T, o quanto que a gente vai abrir no nosso processo vai ser uma variável gaussiana de média nula, ou seja, a gente tende a ficar no mesmo lugar, só que quanto maior é o horizonte de evolução temporal, maior é a variância. Nós temos mais tempo para espalhar. Tá? E é uma espalhada no tempo, um espalhamento no tempo, proporcional ao intervalo de tempo transcorrido. Tá bom? A gente axiomatiza. Vamos dizer que vamos ter um processo, espaço contínuo e tempo contínuo que obedeça isso, que seja normal com variância proporcional ao intervalo de tempo. E se nós tivermos aqui uma sequência de instantes temporais ordenada, mas fora isso arbitrária, incrementos em certos intervalos temporais disjuntos serão variáveis estocásticas completamente descorrelacionadas, tá bom? Normal com covariância zero vai dar independência,
Tá? E a gente vai dizer aqui, só para fixar o raciocínio, que a gente começa na posição 0. Pessoal, isso aqui é como se a gente estivesse numa reta, começa na posição 0, você pode dar uma navegada para cá, outra para lá, ao longo do tempo você tende a abrir. Pessoal, isso aqui é um random walk num limite de espaço contínuo e tempo contínuo. Certo? E a gente chama isso de quê? A gente vai chamar isso de um movimento browniano, embora a gente vai discutir um browniano com mais detalhes na próxima aula. Agora, rola algo muito doido aqui. O que é o fato muito doido que aparece para gente? É possível demonstrar rigorosamente, o que eu não farei para nós físicos aqui, que essas trajetórias estocásticas são contínuas, mas elas não são diferenciáveis. Vocês vão dizer, professor, tem um ponto ou outro em que a trajetória faz bico? Tem pontos em que a derivada não existe? É isso que você quer dizer com não diferenciáveis? Não, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que não existe nenhum ponto onde essas trajetórias sejam diferenciáveis. Ou, numa linguagem mais técnica, o conjunto de pontos onde a derivada poderia existir tem medida nula. Eu não sei desenhar, e acho que nenhum outro ser humano sabe desenhar uma trajetória que não tem nenhum trecho macroscópico diferenciável. Mas é isso que está sendo afirmado aqui. O termo em inglês é nowhere differentiable function. Uma função diferenciável em lugar nenhum. Certo? Vamos tentar pegar só um insight, um feeling do porquê que isso aqui poderia ser verdadeiro. Pessoal, como é que a gente calcula a derivada de uma trajetória estocástica? Fixa a atenção num certo instante S, veja um instante posterior T, veja o quanto que a sua função variou, dividido pela variação. Não é assim que a gente define derivada? Tá? Só que isso é uma variável aleatória. Vamos tomar o valor médio? Para as coisas serem um pouco mais bem comportadas, vamos pegar o quadrado dessa razão incremental, cujo limite leva a uma derivada lá no cálculo 1. A gente pega o quadrado só para a nossa expressão ser mais limpa, tá, pessoal? Notem, não é o quadrado que vai estar originando o problema aqui, tá? Acreditem nisso. Não é o quadrado. Tá? Isso aqui é só um argumento heurístico. Mas isso é uma razão incremental que levaria a uma derivada. Se a derivada existe, o seu quadrado existe. Vamos tomar esse valor médio. T menos S é uma constante, não é variável aleatória, ao quadrado no denominador. Tá aqui. Ora, se essa variável tem média nula, o valor médio do seu quadrado é a sua variância. E a variância desse incremento, nós acabamos de ver que, essencialmente, é o intervalo temporal. Ora, quando nós fazemos o intervalo tender a zero, os dois instantes considerados aproximarem-se um do outro, claramente isso aqui diverge. Heurístico, vocês podem não gostar desse quadrado, dessa média, mas eu garanto para vocês, demonstra-se rigorosamente que em nenhum instante esse processo axiomatizado dessa forma admite derivada. Certo? O movimento browniano é um negócio que destrói nossas mentes. É uma função que não é diferenciável em nenhum instante. Trajetórias típicas não são diferenciáveis em nenhum instante. Para a gente, né? Mas, professor, será que não foi o raiz de ΔT multiplicativo que causou um problema? Não foi. Se você não fizesse aquilo, você não ia chegar em nada que fizesse sentido. Só com aquilo a gente tem alguma esperança de ter algo que faça sentido. Vocês vão dizer, mas isso não faz sentido. Como assim? Um caminho que não pode ser diferenciado em nenhum ponto. Pessoal, aí vem uma questão de modelo físico, tá bom? Existe um tipo de construção em matemática aplicada e física que a gente chama de separação de escalas de tempo, ou de separação de escalas de comprimento, ou modelos de multiscala. Quando você tem fenômenos em que você ignora o que ocorre numa escala de tempo muito rápida e só presta atenção numa escala de tempo mais alta, pode ser que a gente observe algo como o que se vê num microscópio,
vendo partículas de pólen na superfície de um recipiente de água. Esse esquema que vocês estão vendo aqui seria a visão das trajetórias de partículas de pólen sobre uma superfície de um copo de água, vistas de cima, em que Robert Brown, lá no século XIX, observou movimentos altamente irregulares dessas partículas de pólen. Pessoal, partículas de pólen, para ele, pareciam coisas leves, né? Não, são partículas extremamente massivas, de altíssima inércia, em comparação com as moléculas do fluido da água, que estariam num movimento térmico incessante, colidindo numa escala de tempo inacessível para os olhos humanos, certo? Para resolução temporal do olho humano. Então, quando a gente observa uma partícula de pólen se movimentando, fazendo pequenos zigue-zagues nesse microscópio, já houve uma quantidade absurda de colisões dela com as moléculas do fluido, com as moléculas da água. Então, nós temos uma separação de escalas de tempo, nós não vemos os fenômenos rápidos, só vemos os fenômenos lentos, e esses fenômenos são extremamente irregulares. Bom, notem só uma liberdade poética que eu tive aqui. O processo de Wiener que eu construí aqui com vocês é um processo de Wiener unidimensional. Tudo é ao longo de uma reta só. Claro que o que a gente observa no movimento browniano é numa superfície bidimensional, tá bom? Mas, então, é que eu não tinha como ilustrar essa irregularidade ao longo de uma linha, porque cada segmento estaria por cima dele próprio. Mas é fácil construir um processo de Wiener bidimensional a partir do unidimensional. E, analiticamente ou academicamente, nós trabalhamos com o movimento browniano unidimensional para extrairmos suas características. Então, a partir da próxima aula, nós vamos, com base nesse insight que nós tivemos, nesse modelo aditivo dessa aula, nesse processo de Wiener, vamos discutir a chamada equação de Langevin, de física estatística, e o movimento browniano associado a eles. Bom, era isso que eu tinha para dizer na aula de hoje. Apenas peço que vocês aguardem o fim da gravação.